Olá, que honra ter a sua companhia em mais um episódio do podcast De Papo com a Fono. Eu sou a fonoaudióloga Viviane Rimes, especialista em linguagem, coautora de obras voltadas ao público materno e infantil e fono amiga da gagueira. A fonoaudiologia no universo artístico, do backstage ao palco. Este é o tema que nós abordaremos no episódio de hoje e eu trouxe para conversar comigo Danilo Gil Figueiredo, um especialista em audiologia e fonoaudiologia do trabalho pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia. Ele também é pós-graduado em voz pelo SEV de São Paulo. Ainda é atuante na área de saúde auditiva há 12 anos. Realiza avaliação e monitoramento de profissionais da música. É experiente em grandes empresas e multinacionais com programas de conservação auditiva. É professor de graduação e pós-graduação, além de instrutor de cursos de formação de profissionais de áudio. Estamos passando por um período onde muitas pessoas precisam se reinventar e utilizar a casa como um local de trabalho. Pensando nos profissionais, como eu neste momento, gravando o podcast, resolvi aceitar a sugestão da nossa maravilhosa amiga, a fonoaudióloga Valéria Leal, e convidar o Danilo Gil, um fonoaudiólogo baiano muito experiente para nos trazer dicas valiosas para profissionais e o público em geral sobre os bastidores do mundo artístico na perspectiva de um fonoaudiólogo. Seja muito bem-vindo, Dan! Obrigada por aceitar o meu convite para gravar mais um episódio do podcast De Papo com a Fono. E agora com um temperinho especial da sua linda terrinha que é a Bahia. Ô, Vivi, eu é que agradeço. Para mim, participar de um podcast como o seu é uma honra. Eu fico grato pelo seu convite. Agradeço também a nossa amiga Valéria Leal por ter feito essa indicação. E, mais uma vez, trazendo aqui um fonoaudiólogo representante baiano. Eu espero que seja um papo, assim, enriquecedor, tanto para mim quanto para você, principalmente para os ouvintes, né? Sejam eles colegas de profissão, estudantes, profissionais de outras áreas, ou simplesmente pessoas interessadas de alguma maneira na comunicação humana. Então, estou aqui para isso. Vamos pro papo. Danilo, muitas pessoas não sabem que um fonoaudiólogo pode atuar no backstage de um palco. Como é o trabalho que você realiza para abrilhantar a apresentação dos artistas no palco? Bem, num backstage, os artistas eles estão despidos dos seus personagens. Então, o trabalho da fonoaudiologia nesse contexto, ele vai girar em torno do suporte. Nós, profissionais da fonoaudiologia, nós damos suporte ao artista para que ele possa brilhar. E a minha atuação, mais especificamente, envolve aspectos relacionados ao monitoramento dos fones, no palco de maneira geral, né, para que a gente possa garantir duas coisas. Eu preciso garantir conforto e eu preciso garantir a segurança. Tá? Eu preciso que o meu artista tenha uma longevidade, né, na sua carreira. Então, eu preciso considerar esses dois aspectos. Então, o artista, seja ele músico ou cantor, ele precisa tocar algum instrumento, né, se for o caso, mas ele também precisa se ouvir. Ele precisa ouvir a banda, ele precisa ouvir os produtores, tá? E ele precisa se ouvir bem. Então, o desempenho de um artista, a performance de um artista, ela vai estar diretamente relacionada com esse aspecto. O meu trabalho, ele começa inicialmente com um bate-papo com um artista ou também com os seus produtores, e daí eu vou entender a demanda e vou conduzir para que eu faça uma anamnese completa e, posteriormente, uma avaliação audiológica completa, com todos os exames que nós conhecemos, audiometria, imitanciometria, as emissões, BERA. Então eu vou conhecer a audição dele. E, para que tudo faça sentido, eu preciso transformar tudo isso em um sinal de áudio seguro e confortável, como eu falei anteriormente. E para isso, eu vou precisar do apoio tenho grandes amigos que são os técnicos de som,
especialmente os técnicos de monitor, que são aqueles profissionais que operam as mesas de som. E esse sinal ele vai trafegar, seja com fio ou sem fio, até chegar nos ouvidos do artista. E com essas informações, eu consigo saber os pontos fracos e os pontos fortes relacionados à audição dele. Eu consigo até saber qual o melhor lado, em qual região de frequência ele tem melhores ou piores respostas. E a partir de então eu posso propor as melhorias nesse sinal de áudio. Eu posso até escolher um lado em que ele escuta melhor, uma região de frequência, posso conduzir junto com o técnico para que ele escute determinado instrumento em um lado específico. E tudo isso pode ser feito na mesa de som. Então, feito isso, no backstage, eu posso assegurar que o meu artista ele vai brilhar, né? Na hora do vamos ver, na hora do show, é onde tudo precisa acontecer. Mas para que tudo aconteça na hora do show, o trabalho do backstage ele é fundamental. Conte-nos um pouquinho sobre a sua experiência com os artistas e de sua relação enquanto fonoaudiólogo com eles. Então, a minha experiência com os artistas, ela sempre foi positiva. Eu nunca passei por nenhum episódio de desconforto. Embora muitas vezes eu já precisei atender artistas na casa dele, no estúdio, no hotel, na van, em ambientes que eu jamais imaginaria. E eu acho que o papel do fonoaudiólogo que atua nessa área é precisar entender que o artista tem uma agenda cheia, tem compromissos, como muitas vezes nós também temos. Mas o nosso papel é de ser um resolvedor de problemas, não um causador de problemas, de incompatibilidade de agenda, de indisponibilidades. E com isso a nossa relação com os artistas, ela passa a ser muito mais de um colaborador para que todo o show aconteça. Então, eu posso falar que no papel de fonoaudiólogo, eu sou uma peça de um quebra-cabeças que existe no backstage para que tudo aconteça lá na frente. Porque o artista não quer chegar no show, não quer chegar na frente de uma plateia, de um público e perceber, por exemplo, que não consegue escutar a banda no seu fone. Imagina a quantidade de coisas que podem falhar num show. E o artista ele precisa ter a confiança de saber que a equipe do backstage fez um bom trabalho, para que na hora do show essa não seja mais uma preocupação. Então, feito isso, a nossa relação com eles passa a ser uma relação de confiança e de credibilidade. E assim, obviamente, existem diversos níveis de estruturas quando se fala em show business, em artista de maneira geral. E, obviamente, eu já atendi artistas iniciantes, mas também artistas de expressão nacional e até internacional. Com alguns deles eu, naturalmente, desenvolvi uma relação muito próxima de se falar, de frequentar até a casa, ligar, mandar mensagem, até situações inusitadas quanto falar quanto ganha, ou contar sobre a luta de tentar parar com as drogas, por exemplo, já foram relatos que eu já escutei. Por acabar criando uma relação de proximidade com o artista e funcionar como um quebra-cabeça, como parte da equipe. E essas coisas naturalmente são conquistadas. A gente conquista com o passar do tempo, com o trabalho, e a gente acaba criando uma relação profissional, mas, como em qualquer outro trabalho, nós nos aproximamos mais, nós nos afinamos mais com algumas pessoas mais do que outras. Mas, de maneira geral, eu posso dizer que a minha relação com os artistas é excepcional. É uma relação muito boa, de maneira geral, posso falar isso. E eu tenho a plena convicção de que a realização de um bom trabalho é que fortalece esse tipo de relação, fortalecem os laços. Agora, Dan, vamos direcionar o nosso conteúdo, vamos dizer assim, para os fonoaudiólogos, né? Muitos têm interesse em saber quais os conhecimentos e as características que eles deveriam ter para poder atuar neste universo, com a música, com os artistas, com o palco
Enfim, o que você pode trazer para a gente de orientação e mesmo de dicas de acordo com a sua experiência? Então, as áreas do conhecimento que eu acho que são importantes para esse tipo de trabalho é, sem dúvida, a engenharia de áudio, a sonorização, a própria música, o estudo da música. Eu particularmente estudei formalmente música na universidade e quando criança, adolescente também, com as aulas particulares de instrumentos. E também estudei áudio profissional. Eu fui inicialmente aluno e depois eu me tornei instrutor. Durante a faculdade eu fiz esse curso, que é o curso que forma os profissionais de áudio, os operadores de áudio, os técnicos de áudio. E eu fui aluno desse curso durante a graduação porque eu queria me aproximar e me apropriar dos conhecimentos. E após me tornar fonoaudiólogo, eu passei a ser instrutor desses cursos. Para os colegas fonoaudiólogos que almejam atuar nessa área, eu preciso contar uma coisa para vocês. O bastidor, ele não é tão encantador quanto o palco. E eu não quero desanimar vocês, mas eu falo isso com uma convicção de alguém que já vivenciou, já presenciou dezenas de problemas acontecendo, por exemplo, no backstage, nos bastidores. E na hora do palco, é como se toda mágica acontecesse, é como se os holofotes diluíssem os problemas. E eu costumo dizer para algumas pessoas que o artista, ele é um ser humano igual a nós. Ele tem as angústias, os medos, as fraquezas, mas é como se o holofote muitas vezes escondesse o ser humano. Então, se você vai atender um artista que ganhou um Grammy, naquele momento você está de frente para o ser humano e não de frente para o artista que você viu, por exemplo, gravando aquele DVD ou naquele show. E nesse momento eu costumo dizer, o ouvido do Zezinho da esquina e do artista do ano são muitas vezes igual. E por dezenas de vezes eu já saí da minha casa para atender um artista que eu não sabia quem era. E na realidade não fazia questão de saber naquele momento, porque o meu trabalho seria exatamente o mesmo, independente da exposição do artista que aquele artista tem no mercado musical. Então, o fonoaudiólogo, ele precisa entender, ele precisa ter como uma característica a capacidade de internalizar uma posição de profissional e deixar de lado um pouco a posição de fã, por mais que você seja fã daquele artista. Então, eu costumo dizer que o controle emocional é importante. Imagina, você vai atender um artista que você já viu exposto na TV, nas rádios, já presenciou multidões gritando, aclamando, e você se depara de sentar na frente desse artista sozinho, apenas vocês dois. Naturalmente isso passa pela nossa cabeça, assim, de pensar, nossa, eu tô aqui de frente para fulano. E eu costumo dizer que o artista, muitas vezes, na casa dele, ele nos recebe. E eu já me deparei com algumas situações, e às vezes me deparo ainda com algumas situações onde o artista me recebe de bermuda, de regata, ou a mulher às vezes de roupa bem simples, até de camisola, acreditem. E quando eu me deparo com isso, eu sinto que é ali que eu preciso estar. Então, por muitas vezes eu, entre aspas, perdi uma foto com um artista para preservar a intimidade daquele momento. Então, isso também é trabalho, isso também faz parte do nosso trabalho. E eu já presenciei colegas, fonoaudiólogos, atuando também nessa área, talvez com outro foco, mas atuando com artistas. Por mais que você seja um fã, eu acho que a postura profissional ela é extremamente importante. Eu acho que você tem que lidar com o seu lado profissional. Então, muitas vezes você vai estar num show, num evento, num carnaval, como já aconteceu comigo, e as pessoas, os produtores, por exemplo, me oferecem bebida alcoólica, me colocam inserido naquele contexto, me pedindo que eu possa ficar à vontade.
Mas, obviamente, eu não aceito, né? Porque eu estou ali trabalhando, né? Não curtindo, por mais que o trabalho seja gratificante, por mais que o trabalho seja prazeroso. Então, essa é uma dica importante, né? Lembrem-se que em algum momento você já esteve num show daquele artista, se divertindo, cantando todas as músicas. Ali, seja profissional, não seja o fã. Porque o fã ele tem milhões, né, profissionais, equipe, são poucas pessoas. Então lembre-se, naquele momento, enquanto o público está se divertindo, você está trabalhando. Fiz um curso com você e com a Valéria Leal, onde tivemos muitas dicas sobre, por exemplo, lugares para a gente poder gravar o podcast ou fazer vídeos em casa, tipos de microfones, enfim. Quais as dicas que você poderia, neste momento, passar para as pessoas que nos ouvem e que precisam muito utilizar a casa como local de trabalho, fazer gravações, fazer transmissões? Eu poderia dar 3 dicas para quem precisa gravar podcasts, fazer reuniões, transmissões, etc. Bem, a primeira delas é cuidado com o ambiente. O nosso ouvido, ele percebe o ambiente. Por mais que você ache que não, mas ele percebe. E por mais que aquele ambiente lhe pareça silencioso, e muitas vezes é, mas o que acontece é o seguinte: locais muito reflexivos, eles tendem a reduzir a nossa capacidade de inteligibilidade da fala. Então a gente passa a compreender menos a fala humana em ambientes muito reflexivos, justamente por conta dessa reverberação natural do ambiente, da sala, que é exatamente o som batendo nas paredes, né? Refletindo nas paredes. Aquela famosa máxima que nós temos de cantar no banheiro, o banheiro é um ambiente muito reflexivo. Então é como se ele ganhasse um efeito natural na sua voz. Porém, quando esse ambiente ele não é controlado, essa reflexão excessiva ela pode ser prejudicial na inteligibilidade da fala. Então, prefira estar em ambientes menos reflexivos. O que é isso? Locais onde você tenha muitos móveis, por exemplo. Então, evite estar numa sala vazia para gravar, por exemplo, um áudio que seja. Porque a sua voz ela vai ser uma soma do chamado som direto, que é o som da sua voz, captado diretamente pelo microfone, somado ao som das reflexões. Então, quando você tem muitas reflexões, o som da sua voz direto, quando somado a essas reflexões, elas podem atrapalhar na inteligibilidade. Então, portanto, preste atenção no ambiente e prefira os ambientes mais secos. A gente chama de sala morta, né? Onde a gente tem aquelas famosas espumas. Então, ela serve justamente para controlar essa reverberação. A segunda dica que eu posso dar é cuidado com o microfone. O microfone ele é importante e muitas vezes alguém pode investir num baita microfone, um microfone caro, mas ele pode não ser interessante para a sua aplicação. Então eu já vi casos de pessoas que adquiriram microfones caros, bons microfones, aqueles chamados microfones de estúdio, que são chamados microfones condensadores. Então, o microfone condensador, ele é super interessante, por exemplo, para um ambiente de estúdio, mas talvez não seja para a sua realidade. Por quê? Porque o microfone ele é muito sensível. O microfone condensador, ele tem uma sensibilidade muito alta. Então ele vai acabar captando sons indesejáveis na sua gravação. Então imagina que você mora numa rua, tem pessoas, tem trânsito, e todos esses sons eles vão ser captados no momento da sua gravação. Então o microfone condensador ele é um microfone indicado para ambientes de estúdio. Então não há necessidade de você investir em um microfone condensador quando você pode ter um microfone chamado microfone dinâmico, que ele vai te dar uma resposta melhor caso você esteja fora do ambiente de estúdio. Por quê? Porque a captação dele é menos sensível. Então ele vai captar muito mais a sua voz e você vai evitar
a captação de sons indesejáveis por conta da grande sensibilidade de um microfone condensador. Então pense no microfone, optem por microfones dinâmicos, se você estiver na sua casa, por exemplo. Agora, se você está no estúdio, vai bem um condensador. E a terceira dica, tome cuidado com a distância. Por quê? Quanto mais você se aproxima da fonte sonora, você tem mais captação de som direto. É o som mais próximo. Quando você se afasta, excepcionalmente em ambientes não tratados, você inclui na sua gravação mais som ambiental, mais o som do ambiente. A sua voz ela se comporta dentro do ambiente. E como eu já falei, o ambiente ele é importante, né? Então, não só aproxima a sua distância da fonte sonora, ela vai também definir quanto de som direto você vai ter na sua gravação. Então, é muito mais controlado você ter uma gravação com grande parte do som vindo da sua voz direta do que do ambiente. E o detalhe é, cuidado com os ataques que o som da nossa voz, o sopro da nossa voz faz diretamente no microfone. Hoje já existe um equipamento chamado Pop Filter. Então ele vai diminuir esse impacto do vento, né, do som, desse sopro da voz diretamente no microfone. Isso causa uma sensação desconfortável para o ouvinte. Tá? Então são essas 3 dicas que acho que são importantes, que eu queria deixar aqui para vocês. E chegamos ao final de mais um podcast de Papo com a Fono. Danilo, eu tenho certeza que todas as suas dicas foram preciosas, tanto para pais, professores, advogados, atores, estudantes de fonoaudiologia que têm a intenção em adentrar no universo artístico. E para mim, que estou gravando o podcast, algumas vezes eu gravo em casa, outras vezes eu gravo no consultório. Então, mais uma vez, por toda a sua gentileza e generosidade em participar do episódio comigo. Eu é que agradeço, fico muito feliz em poder contribuir um pouquinho na formação, no conhecimento, nas dúvidas aí de vocês. Então eu me coloco à disposição, quem quiser tirar alguma dúvida, bater um papo, se quiser adicionar no Instagram, as minhas redes é @DaniloGilF, GILF, e pode falar que veio aqui do podcast da Vivi, que será bem recepcionado, tá bom? Então muito obrigado a todos vocês por terem ouvido o nosso papo e até breve. E para você que nos acompanhou até aqui, eu deixo um grande abraço e até breve!